Olá, querido aluno do sexto ano. Essa é a última semana desse terceiro bloco de atividades, né, que se chama Plano de Estudos Tutorados do Estado de Minas Gerais. E nessa última semana, na quarta semana desse terceiro bloco, nós vamos fazer uma revisão geral dos múltiplos, divisores, números primos e divisibilidade que a gente viu nas 3 semanas anteriores. Vamos lá, então? Então, múltiplos de um número natural. Vamos lembrar, são todos os resultados possíveis do produto desse número por um outro número natural, né? Então, os números naturais lá, vamos lembrar, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o número, assim começa com 0. Então, todo número multiplicado por 0 é 0. Então, 0 é múltiplo de todos os números. Mas ele só é múltiplo, ele só tem como múltiplo ele mesmo. Todo múltiplo dele, todo número é múltiplo dele mesmo, né? E o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito, não tem fim, né? Então, por exemplo, os múltiplos de 5, 0, 5, 10, 15, 20 e vai embora, e não tem fim. É um conjunto infinito. Agora, já os divisores, aí, ó, são todos os fatores, quer dizer, todos os termos da multiplicação que dão como resultado aquele número que a gente está querendo. Então, os divisores são todos os que dividem de forma exata. O 0 não é divisor de ninguém mais. Agora, quem é divisor de todo mundo é o número 1. Porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, o número 1 e o próprio número é divisor dele mesmo. Então, a maioria dos números tem pelo menos 2 divisores, que é o 1 e o próprio número. Então, por exemplo, aí, 1 vezes 4, 4. Então, o 1 e o 4 são divisores, ó, e os pedacinhos da multiplicação. E o conjunto dos divisores já é um conjunto limitado, ele é um conjunto finito, quer dizer, ele tem fim, tem uma quantidade certa de elementos. Então, por exemplo, os divisores de 12. Olha lá como que eu falei na época para vocês. 12, o 1 e o 12 é divisor de 12. Depois, eu vou ver se é divisível por 2. O 12 dividido por 2 dá 6, então o 6 também é divisor. Por 3 dá 4, então o 3 e o 4 também são divisores. E eu fazendo assim, já marcando o próximo, eu fecho rapidinho os divisores sem ter que testar todos os números de 1 até o número que eu estou estudando. Números primos e números compostos, né? Os números primos são aqueles que só têm 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Ele não comporta mais divisor além desse. E os números compostos são aqueles que são resultado de multiplicação de números primos, né? Que nem a gente tem aqui, ó, o 2, o 3, esses números em vermelho são os primos, porque ele só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Agora, por exemplo, o 6 aqui. O 6 é resultado da multiplicação de 2 primos, o 2 e o 3. O 8 é o 2 vezes 4. O 4 é o 2 vezes 2. Então, o composto, ele pode ser expresso como uma multiplicação de vários primos. Os números ainda podem ser considerados primos entre si. Quando que dois números vão ser primos entre si? Quando eles não tiverem nenhum divisor comum, quando só o número 1 for divisor comum. Quer um exemplo? 8 e 15 são primos entre si. Os divisores de 8, diferente de 1, é 2, 4 e 8. Os divisores de 15, diferente de 1, é 3, 5 e 15. Então, não tem nenhum divisor que seja dos dois ao mesmo tempo. Quando não tem nenhum divisor que é dos dois ao mesmo tempo, nós dizemos que eles são primos entre si. Outra coisa que a gente viu também nesse mês foi divisibilidade. Então, vamos lembrar lá, divisibilidade por 2. Então, se o número for par, quer dizer, a unidade for divisível por 2, ou se for 0, o número é divisível por 2. Por 3,
Quando que é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos for divisível por 3. A gente tem também por 4. Por 4, 4 é potência de 2. 4 é 2 ao quadrado. Então, se o número for, ele tem que ser os dois últimos algarismos for divisível por 4 ou for 2 zeros. Por 5. 5 também é uma divisibilidade facinho de guardar. Se o número terminar em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Por 6. 6 não é 2 vezes 3? Então, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por 7. Por 7, a gente nem viu naquele dia, mas assim, a soma das classes ímpares menos a soma das classes pares deve ser divisível por 7. A gente só usa divisibilidade por 7 quando o número é muito grande, né? Para dar para somar. Classes são aqueles 3 conjuntinhos, unidade, dezena e centena. Então, tem que ser um número muito grande para ver, senão é mais fácil você dividir mesmo. Por 8. 8 também é potência de 2. 8 é 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. Então, é a mesma regra do 2, só que para os 3 últimos algarismos. Então, se os 3 últimos algarismos for divisível por 8, ou se for 3 zeros, o número vai ser divisível por 8. Por 9. 9 é potência de 3. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9. Então, se a soma dos algarismos for divisível por 9, o número é divisível por 9. Por 10. Por 10 é dos mais fáceis. Se terminar em 0, é divisível por 10. Se terminar com 2 zeros, é divisível por 100. Se terminar com 3 zeros, é divisível por 1000. E por 11. 11, a soma das ordens ímpares menos a soma das ordens pares é divisível por 11. Então, assim, ordem é lá unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena. Então, você vai pegando ordem sim, ordem não e somando. Também não é muito usado, não. Fluxograma, nós também vimos alguma coisa sobre fluxograma. É como se fosse um passo a passo para se executar uma operação. Então, as figuras redondas ou ovais, elas são o início ou o fim do desenho. Os retângulos são as ações, são as coisas que você tem que fazer. E os losangos são as perguntas. Pode ver que depois de losango, vem sempre assim, 2 setas. Uma caso sim, outra caso não. Então, vamos corrigir os exercícios? Então, olha lá, no primeiro, ele pergunta na letra A, o que é múltiplo de um número natural? Isso a gente já sabe, é o resultado da multiplicação desse número por outro. Quais os múltiplos de 6 que são maiores que 30 e menores que 100? Então, maior que 30 vai ser o 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90 e 96. O que são divisores na letra C? É todo número que divide de forma exata esse número, ou seja, ao dividir a gente tem o resultado 0. Qual o critério que nos ajuda a perceber se um número é divisível por 6? A gente verifica se ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E qual o critério que nos ajuda a perceber se um número é divisível por 10? É só a gente ver se no algarismo da unidade tem 0. Então, ele tem que terminar em 0. E para que serve o fluxograma? Serve para mostrar o passo a passo de alguma coisa que nós precisamos fazer ou encontrar. Bom, agora na questão 2, ele vai falar que o Ivan é programador e que na empresa que ele trabalha, as cargas são transportadas em lotes, em grupos de 10, 100 e 1 tonelada. 1 tonelada, vamos lembrar lá, são 1000 quilogramas. Ele precisa construir um programa, quer dizer, um fluxograma, né? Que determine rapidamente, sem usar divisões, se o número é divisível por 10, ou por 100, ou por 1000.
como seria o fluxograma das informações de entrada e saída desse programa? Então, eu fiz dois aqui, deve que um dos dois é igual ao que você fez aí. Então, primeiro, escolhe o número, redondinho. Depois, a setinha, a pergunta, a casa da centena é zero? A terceira casa é zero? Se eu responder sim, então ele pertence ao grupo de 1 tonelada, que são 1000 quilogramas. Se eu responder não, eu vou fazer outra pergunta. A casa da dezena é zero? Se responder sim, então ele pertence ao grupo dos 100 quilogramas. Aí, ó, casa da dezena. Aqui, ó, casa da dezena. Se eu responder não, eu vou fazer outra pergunta. A casa da unidade é zero? Se sim, ele pertence ao grupo de 10 quilogramas. Por que eu não coloquei o não aqui completando? Porque não trabalha com um número diferente de 10, 100 e 1000, tá ok? Outra solução seria eu escolher o número. Aí, a casa da dezena é zero? Então, se sim ou se não, ele pertence ao grupo de 10 quilogramas. Se a casa da dezena for zero, eu tenho que perguntar, a casa da centena é zero? Se sim, ele pertence ao grupo da tonelada. Se a casa da centena não for zero, então ele pertence ao grupo dos 100 quilogramas. Na 3, ele fala que Leandro, Carlos e Marcelo são pescadores e fazem pesca em alto mar. Então, o Leandro vai pescar de 3 em 3 dias, o Carlos de 4 em 4 dias e o Marcelo de 6 em 6 dias. Se hoje é 27 de fevereiro de 2018, uma terça-feira, e os três sairão juntos para pescar, então em qual dia eles sairão juntos novamente? Então, gente, um pesca de 3 em 3, outro de 4 em 4, outro de 6 em 6. Então, eu preciso de um menor múltiplo, que seja múltiplo de 3, de 4 e de 6. Então, os múltiplos de 3, de 4 e de 6 estão aí. Eu vou ver aqui, ó, o menor que é dos 3 é 12. Então, eles vão se encontrar de novo 12 dias depois. Então, 12 dias depois de 27 de fevereiro, terça-feira, vai dar dia 11 de março. Mas que dia da semana vai ser? 12 menos 7, que é uma semana, dá 5. Então, 5 dias depois da terça-feira vai ser domingo. Então, a resposta, sairão juntos novamente dia 11 de março de 2018, num domingo. A4. A senha de um cofre é formada por 4 algarismos ímpares e distintos. De acordo com essa informação, responda a cada questão e justifique sua resposta. Ó, se os algarismos são ímpares, então ou é 1, 3, 5, 7 e 9. São 5 algarismos ímpares que eu tenho. Então, os 4 algarismos dessa senha podem formar um número divisível por 2? Não, né, gente? Porque para ser divisível por 2, precisa terminar com algarismo par. E eu não tenho algarismo par aí. B. Os 4 algarismos dessa senha podem formar um número divisível por 6? Também não, gente. Porque para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 também. E aí tem que terminar em algarismo par. Na C, os 4 algarismos dessa senha podem formar um número múltiplo de 5? Aí podem, né, gente? É só o 5 ocupar a casa das unidades. Os 4 algarismos dessa senha podem formar um número múltiplo de 10? Aí não, porque para ser múltiplo de 10 ele teria que terminar em 0. Nessa última questão, Lucas pensou em 5 números múltiplos de 17, só que o algarismo da unidade de todos eles é 1. Então, como que a gente vai achar esses múltiplos? A gente vai ter 7 vezes quanto que o final dá 1? 7 vezes 3. Então, a gente vai ter que pegar, multiplicar por a unidade dos números que a gente multiplicar, vai ter que ser 3. Então, esses números vão ser
3, 13, 23, 33, 43. Aí, quando eu faço as multiplicações de 17 por cada um deles, eu vou achar que o maior desses 5 múltiplos de 17 é o 731. E assim a gente conclui, então, as atividades desse volume.